Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Se você gostar do vídeo, dê um curtir para ajudar o vídeo a aparecer nas buscas e se inscreva no canal, né? Se você quiser as notícias mais imparciais e isentas da internet. Inclusive eu vou falar sobre isso nesse canal, nesse vídeo do canal Chester News, sobre a questão ideológica, na questão da Venezuela. Eu notei que de uns tempos para cá as pessoas estão cegas ideologicamente, né? A gente está acompanhando a crise na Venezuela e a esquerda do mundo inteiro está sem saber como reagir diante da questão venezuelana, né, das eleições. Eu queria falar da questão da Venezuela, mas uma coisa um pouco mais ampla, dessa cegueira ideológica que as pessoas estão hoje em dia, né? Por exemplo, as pessoas não leem coisas de esquerda e de direita e tentam formar uma opinião. As pessoas elas estão na minha pesquisa do Unicracia, tem estudos falando que as pessoas estão em filtros bolhas, ou seja, é difícil, por exemplo, grupos mistos de pessoas de esquerda e de direita, por exemplo. As pessoas elas estão eliminando pessoas ideologicamente contrárias e estão vivendo em filtros bolha, que o estudo de sociologia moderna e de tecnologia é uma intersecção entre tecnologia e sociologia, mostram que as pessoas estão em grupos ideológicos, religiosos. Isso está aumentando o extremismo e é a cegueira ideológica. Inclusive, eu vou indicar para vocês, eu li recentemente dois livros que é Esquerda e Direita. Manifesto do Partido Comunista, né, com um prefácio de Luiz Felipe Pondé. Ele é pequenininho, é que é interessante para a gente, não sou comunista não, mas é interessante a gente entender o contexto do marxismo de 200 anos atrás. É a editora Camelot. Para quem gosta de livro curto, ó, tem um de esquerda e de direita aqui, ó, já que o assunto é ideologia. O outro que eu li muito bom é do John Stuart Mill, editora Aves Rara, da liberdade individual e econômica, do princípios do pensamento liberal. Esses dois livros aqui, ó, esse aqui para quem quer entender o pensamento da direita e esse da esquerda mundial são essenciais. E o que eu quero falar nesse vídeo é isso, por exemplo, tem gente que acha um absurdo eu ler, por exemplo, um livro de esquerda e direita. A pessoa fala, você é comunista, você. A pessoa buga e como se fosse desse tela azul na cabeça da pessoa. Na verdade, eu acho que essa cegueira ideológica ela tem a ver com a mudança tecnológica, né? As pessoas elas estão vivendo em bolhas. Muitas pessoas já viviam, muitas famílias, né, viviam em bolhas. Mas a bolha eu acho que está aumentando mais. Então as pessoas elas querem pessoas da mesma cidade, da mesma classe social, mesma ideologia, mesma religião, torce para o mesmo time. A pessoa ela tem que ser totalmente uma cópia de si mesma. Um livro que o Pondé, muito legal, sobre o romantismo, que eu estava lendo recentemente também, eu considero, né, os quatro maiores filósofos do Brasil vivos, não nessa ordem, mas os quatro: o Clóvis Barros, o Pondé, o Cortella, já li muitos livros dele, e o Karnal. Eles são muito inteligentes. Só quem é muito inteligente, intelectual, percebe como eles têm uma cultura vasta e são muito inteligentes. Então, parabéns a esses quatro filósofos do Brasil. Eu li esse livro sobre o Luiz Pondé que falou o seguinte: ele acha que fatores essenciais da pós-modernidade, que o filósofo Bauman, fala da modernidade líquida, são três coisas psicológicas, psicossociais, né, que tá assim muito grande na modernidade. O narcisismo, a, as pessoas estão ficando mimadas e ressentidas. O Pondé explica dessa forma que é a modernidade. Por quê? A modernidade está, o consumismo está fazendo as pessoas serem narcisistas, cultuarem a própria imagem. Eu acho que isso está ajudando o que eu quero dizer nesse vídeo aqui, que é a pós-modernidade está deixando as pessoas radicais. O aumento do narcisismo das redes sociais está fazendo as pessoas terem narcisismo ideológico também, uma cegueira ideológica. O que isso tem a ver com a Venezuela? Tem a ver que
a esquerda mundial não sabe como tratar o Maduro. Inclusive o próprio Lula, né? As pessoas estão ficando encruzilhadas ideológicas. Por quê? Geralmente as pessoas de esquerda, elas não veem os abusos da extrema esquerda. E quem é de direita passa pano para a extrema direita também. E o que acontece? Quem é de direita e esquerda no centro, a maior parte das pessoas que são mais normais, eu digo mais normais porque extremismo geralmente tem gente que fala não, mas não sei o que, ideologia e filosofia tem que ser 100% livre. Eu discordo. Bandido e louco também tem filosofia e ideologia. Geralmente pessoa maluca é extremista e pessoa bandida é meio anarquista, extremista também. Então, assim, existem filosofias e ideologias de pessoas bandidas e de assassinos, de psicopatas. Por exemplo, com todo respeito, quem, por exemplo, gosta do Nietzsche, por exemplo, ele foi muito famoso, tal, mas eu considero, por exemplo, tem partes da ideologia do Nietzsche que, se você seguir, você vira uma pessoa antissocial, até bandido mesmo, porque você tem que ser fiel aos próprios prazeres, a si mesmo, Deus está morto. Ele foi um protesto Nietzsche na época dele, mas eu considero algumas partes da filosofia do Nietzsche como uma filosofia de pessoas bandidas e narcisistas porque, por exemplo, o Kant, não estou julgando os grandes filósofos, mas o Kant era uma filosofia de pessoas responsáveis, ou seja, haja da forma como se a sua ação pudesse ser um modelo para a sociedade, entendeu? Então, assim, existem filósofos que são mais éticos e os antiéticos, vamos dizer assim, ou menos éticos, né? Eu não vou entrar nesse, que não é o escopo do vídeo, mas assim, tome cuidado com o que você segue, porque às vezes você está lendo ideologias que te transformam num bandido, num assassino, geralmente ideologias extremistas, ó. Extremismo islâmico, neonazismo, anarquismo radical, estatismo radical marxista. Muitas dessas filosofias, se a filosofia chega à conclusão assim, tá muito legal, tá, vamos rezar, ou ideologia, bandeira, no final você tem que eliminar algum grupo, ou alguém, cuidado, você pode estar se deixando levar por alguma ideologia extremista. E a tecnologia, o narcisismo que o Pondé fala, na pós-modernidade, está contribuindo para isso. Por quê? O consumo, né, de marcas faz a pessoa ter aquela coisa burguesa de racionalidade extrema, de consumir, de tudo resultado. Eu achei muito interessante no livro do Pondé que ele fala de startup, né? Eu, eu gosto muito dessa área de tecnologia e as pessoas estão pensando igual startup mesmo, tem que ter resultados, né? A pessoa para ter valor na sociedade hoje em dia, ela tem que ter bons resultados, tem que cumprir metas, tem que ter conquistas, senão ela é considerada a par da sociedade, assim, vamos dizer assim. Isso é narcisismo da pós-modernidade. E isso está contribuindo para as pessoas ficarem narcisistas ideológicas também. Então a pessoa que é de esquerda, ela não consegue enxergar os erros da extrema esquerda. E quem é de direita não consegue ver, né, o extremismo de direita. E fica aquela confusão. É isso que eu estou querendo dizer na questão da Venezuela. O Biden é de esquerda, o atual presidente Lula é de esquerda, mas o Maduro ele está se descolando cada vez mais da realidade, está fazendo o povo venezuelano sofrer. E vou ser sincero para você, aí, que é seguidor do canal, que por acaso é de esquerda ou simpatizante de esquerda. O Maduro, ele presta um desserviço à causa do Karl Marx. Por quê? Na União Soviética, na Revolução Russa, Estados Unidos e União Soviética brigavam para ver quem dava mais qualidade de vida para os seus cidadãos. Ele dizer que é marxista e deixar a população sofrendo, ele está massacrando a própria população em nome de uma causa, ele está fazendo um desserviço. Ele está fazendo, ele, vamos dizer assim, trabalha para os capitalistas praticamente. Porque tem umas pessoas extremistas de esquerda que acham que quanto mais pobreza e sofrimento você causar para o povo, melhor. Isso não existe. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês trabalhou esses últimos 30 anos para elevar o padrão de vida dos chineses. E o que isso está fazendo? Isso é uma propaganda para o comunismo chinês, do Partido Comunista Chinês. Você melhorar o padrão de vida.
O Maduro está fazendo o contrário, ele está fazendo um desserviço para a causa marxista e comunista, porque ele tá destruindo a economia com hiperinflação, com vários erros que os outros países tentaram aplicar o socialismo, deram errado e ele está replicando o erro. Então, assim, com todo respeito, se você é chavista, segue o Maduro, mas você tratar mal a população, o Karl Marx nunca sugeriu que você deixasse as pessoas pobres. Na verdade, o Karl Marx ele fez uma crítica para melhorar a vida dos trabalhadores, não piorar. O que o Maduro está fazendo é massacrar a população, deixar todo mundo na pobreza. Isso é comunismo? Não é nada, é uma loucura da cabeça dele. Então, assim, eu acho assim, você lendo esses dois livros, você tem uma noção muito clara de qual que é as intenções do comunismo, que tem mais de 200 anos, e o liberalismo também, que tem cerca de 300 a 200 anos também. Eu vou falar a crítica, o lado bom e ruim dos dois. Por exemplo, o comunismo ele exagerou a união dos trabalhadores. Inclusive eu conversei com um amigo, um colega conhecido que é de extrema, que já foi de extrema. Ele disse que não é extrema esquerda, mas eu conheço quando a pessoa fala que não é extremista, mas no fundo ela é. Eu falei para ele brincando que o Marx ele romantizou a união dos trabalhadores. Por quê? Na minha opinião, o trabalhador ele é o principal capitalista que existe. Eu explico por quê. Muitos trabalhadores eles só estão preocupados com o salário dele, o capital que ele recebe. Ele não quer se unir com ninguém, fazer revolução, não quer fazer nada. Então o trabalhador ele é o primeiro capitalista que existe. Por quê? Ele só pensa no próprio salário. E hoje em dia está mais comum ainda a pessoa trabalhar e às vezes prejudica a própria empresa. Se a pessoa atende o público, às vezes trata mal os clientes, faz um negócio que ela mesmo trabalha perder clientes. Então assim, a gente vê o Karl Marx 200 anos depois, a gente vê que o Marx foi um pouco ingênuo nesse sentido de achar que os trabalhadores tinham um sentimento coletivo de melhorar a sociedade. Não. Isso geralmente são poucas pessoas que têm esse idealismo de melhorar a sociedade e geralmente são poucas pessoas filósofos, pessoas que se dão, sejam profetas como Jesus, que deu a vida pela sua missão. São poucas pessoas que fazem isso. Na verdade, os capitalistas e os trabalhadores estão pensando na mesma coisa. O capitalista está pensando no lucro e o trabalhador está pensando no salário. Ele quer melhorar de vida, ele não quer saber de fazer parte, porque muita gente de esquerda, né, que veio do sindicalismo, fica pensando, nossa, né, foi o Temer que acabou com o sindicato. Não, na modernidade, os trabalhadores não se veem mais com essas ideologias de comunismo, de sindicato, de se unir pelo coletivo. E agora eu vou fazer a crítica aos liberais. O capitalismo ele é muito legal na teoria também. Por quê? Porque a esquerda, como por exemplo, que eu admiro muito, Dalbo, professor Dalbo, né, que critica o capitalismo exagerado atual, realmente o capitalismo ele pode entrar em colapso com a atual evolução da tecnologia. Um estudo da McKinsey falou que 70%, olha só gente, 70% dos empregos atuais da humanidade podem ser automatizados nos próximos 5 a 10 anos. Imagina 70% de pessoas desempregadas. As pessoas não vão trabalhar não é porque não querem ou porque tem problemas de saúde. Não vai ter emprego. As máquinas, a inteligência artificial vai suprir, a tecnologia vai suprir. Isso também é uma ignorância. Eu trabalho não. A minha área de interesse é tecnologia. Mas o ser humano criar, igual o Stephen Hawking alertou no livro, aquele livro azul que eu sempre cito aqui, o ser humano criar uma coisa que é superior a ele mesmo, tirar os empregos, tirar a própria utilidade, muitos seres humanos, a maioria das pessoas do mundo são de classe média, classe baixa, que necessitam de trabalho para sobreviver. Você criar uma tecnologia que tira a necessidade do ser humano trabalhar, é pedir para um caos social dominar o mundo. Então, assim, tem gente também que está cego ideologicamente, que não pode ver dois vivos assim, um de esquerda e um de direita do lado, que dá uma tela azul na cabeça, vai falar, ah, a renda mínima é coisa de comunista. Só que pessoas de direita influentes já defenderam a renda mínima também. Por quê? A tecnologia, o Karl Marx previu que o capital iria entrar em colapso em algum momento.
Mas a evolução tecnológica pode fazer o capitalismo entrar em colapso também. Então, assim, a gente tem que pensar além da esquerda e da direita, porque os desafios da modernidade são muito complexos. A gente está quase perto do desemprego em massa. O perigo de uma guerra nuclear nunca foi tão alto quanto agora. Estados Unidos e Europa versus China e Rússia estão criando uma nova Guerra Fria 2.0 que está quase levando o mundo a uma guerra nuclear. A gente tem um colapso ambiental do mundo. A gente está vendo a engenharia genética podendo prolongar a vida humana. Se isso não for regulado de forma ética também, as pessoas vão uma matar a outra para ter dinheiro para poder prolongar a própria vida. Essa questão vocês vão ver em breve aí. A engenharia genética, se ela conseguir prolongar, já tem estudos que eu acompanho, startups da área de biotecnologia, eles estão quase chegando em como prolongar a vida humana. Isso também vai ser um problema gigantesco para a humanidade. E a IA também. A IA vai tirar praticamente 70% dos empregos da humanidade. Se isso não for resolvido antes, vai ter um problema social gigantesco. Os robôs humanoides do Tesla, lá do Elon Musk, vão tirar mais milhares de empregos. Então, assim, o cenário é caos atômico, caos ambiental, caos na área de IA, desemprego em massa, e caos na engenharia genética. E se o ser humano começar a prolongar a própria vida, as pessoas vão virar animais selvagens para ter dinheiro, para prolongar a própria vida. Muitas pessoas pagam fortunas para tentar ser jovem, para estender o tempo de vida, planos de saúde caríssimos. Deus me livre, imagina a engenharia genética chegando em alguma coisa aí que prolongue, eu não digo 100, 200, 300 anos, 1000 anos da vida humana, mas se a, igual eu li um artigo de um cientista dessa área, ele falou, meu, se aumentar 15, 20 anos, o ser humano geralmente tem uma expectativa mundial de 80 anos. Tem alguns que vivem a 100, mas igual Salomão falou na Bíblia, no Provérbios, até 120 no máximo, quase ninguém passa de 120 anos. O ser humano ele parece que tem um limite de vida ali mesmo. Mas se a engenharia genética desbloquear isso também, meu, mesmo que ele falou que vive 15 anos a mais, vai ter gente que vai pagar fortunas para viver 10 anos a mais. O ser humano às vezes fala, eu não quero viver, não sei o quê, às vezes com depressão, mas na hora de morrer mesmo, ninguém quer. A pessoa lá luta pela vida, própria vida mesmo. Então, assim, eu acho, em resumo, a cegueira ideológica está muito grande. Recomendo esses dois livros para você desbloquear a sua mente, tanto na parte de entender os objetivos da esquerda e da direita. Porque a esquerda ela critica também. O capitalismo ele é meio cruel também, porque onde tem dinheiro, acaba tendo mais dinheiro. O dinheiro ele atrai. Quanto mais dinheiro, mais dinheiro é atraído. Então, assim, igual o Dalmo critica, o professor Ladislau Dalmo, o capitalismo ele praticamente funciona onde tem muito dinheiro. Então, o John Stuart Mill era inglês, na Inglaterra tinha muito capital. Então lá a vida era maravilhosa. Então é meio também você. A gente que está num país pobre como o Brasil, você vê um inglês falando do liberalismo, mas o capitalismo praticamente só funciona onde tem muito capital à disposição. Por quê? Eles pregam, por exemplo, que tem que ter menos Estado. Tá, o próprio John Stuart Mill fala, ó, o cara é liberal. Ele fala assim, aonde não tem Estado, tem que ter pessoas capazes, com capital, para suprir a falta do Estado. Tem alguns liberaloides, né, que o povo zoa, que tipo assim, defendem que não tem Estado, mas também não existe um capital formado. Então a pessoa fica sem assistência do Estado e sem assistência do setor privado. Porque o John Stuart Mill, quem, não, quem fica vendo liberais de internet, vai na fonte, é do John Stuart Mill. Ele fala que o liberalismo ele só funciona onde tem capital também, que é a crítica que a esquerda faz. Estados Unidos, Europa, Reino Unido, eles concentraram capital, muito dinheiro financeiro do mundo todo. Então lá a vida é boa, tal. Aí é fácil você falar, defender o capitalismo, estando cheio de recurso infinito. Agora, em países pobres da África, a África tem
bilhões de pessoas. A China saiu da pobreza recentemente. A Índia tem muita pobreza. Então, assim, em país, na maior parte do mundo, você também defendeu o capitalismo. Ainda, os próprios capitalistas dos Estados Unidos, o próprio Rei Dalio, um grande investidor, está falando. O capitalismo está quase entrando em colapso. Se a IA tirar os empregos, porque as pessoas não sabem, mas a roda da economia gira através do consumo. Alguma forma tem que ter alguma forma de ter dinheiro na mão das pessoas para elas consumirem. Senão a roda da economia vai parar, igual na pandemia. Então, tanto o povo de esquerda e direita tem que, em vez de ficar brigando, um querer destruir o outro, tem que se unir. Porque os desafios da humanidade, gente, são complexos. Eu fico assim, tô dizendo que eu sou gênio, não, e adoro coisas complexas. Mas as pessoas discutem como se as coisas fossem simples. Futebol, torcida de futebol, Fla-Flu, Corinthians, Palmeiras. Não é assim. Não é, a renda mínima é coisa de marxista. Não, tem grandes defensores economistas liberais que defendem a renda mínima para a economia continuar girando. É uma coisa capitalista a renda mínima. Ah, mas tem gente de esquerda que é vagabundo, que não quer trabalhar. Não, tem pessoas que são incapacitadas de trabalhar. E agora, com o avanço da tecnologia, não vai ter emprego. As pessoas não vão trabalhar porque não vai ter emprego. Não vai ter necessidade. E tem vários estudos de sociologia que atrelam cada ponto do desemprego aumenta um X de criminalidade. Então, esperem um Mad Max aí para frente. Se a sociedade não se unir, ficar nessa dicotomia aí, esquerda-direita, riqueza, pobreza, a coisa vai ficar feia, porque os problemas que a humanidade vai enfrentar são complexos e as soluções são complexas também. Então, ó, as pessoas estão vendo a questão da Venezuela, estão dando tela azul. Por quê? Porque está narcisista ideológico. Está muito com a cabeça fechada. E é isso. Esse é o meu recado. Os problemas da humanidade são complexos. Você se fechar ideologicamente pode ser confortável, você ouvir só pessoas que também têm a mesma opinião que você, mas isso é uma forma de alienação. Você ouvir só pessoas que concordam com você é uma espécie de insanidade, loucura. Não tem um ditado popular que fala que você não pode contrariar pessoas malucas? Isso é uma espécie de insanidade da modernidade atual. As pessoas só querem ter conversa com pessoas ideologicamente que tenham os mesmos ideais econômicos, políticos, religiosos. Isso está virando um narcisismo, uma insanidade coletiva, ao ponto da esquerda mundial defender o que o Maduro está fazendo. Depois a esquerda não entende por que surge uma extrema-direita radical no mundo todo. A extrema-direita que está existindo no mundo todo é uma resposta a essa cegueira ideológica da extrema-esquerda que surgiu muito antes que a extrema-direita. Então, não vamos fazer de vítima, não, porque quem é normal, quem procura ser normal, procura ter um pouco mais de sanidade e menos insanidade, vê que os dois extremos estão errados, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Não tem que explodir nada, nem na ideologia, nem na religião. Meu, é igual ao Brasil, pô. Aqui tem judeu, tem um monte de descendente árabe. O pessoal aqui faz churrasco, toca pagode junto. Pô, aquele pessoal lá no Oriente Médio só tem ódio. A galera é ensinada desde criança a odiar o outro. Pra que isso, gente? Tem gente que fala, igual no meu livro Unicracia, que acha que a paz mundial é utopia. Eu pergunto para você, a paz mundial é utopia ou a guerra infinita é utopia? Eu acho que o mais utópico é a humanidade continuar brigando, com o tanto de desafio que vai enfrentar. Eu acabei de falar, caos ambiental, caos nuclear, caos da IA e caos na engenharia genética. Como é que a humanidade vai enfrentar esse desafio complexo com o povo assim, brigando, esquerda, direita? Meu, a humanidade vai ser extinta, cara. Essa é a verdade. Então, a gente fala, utopia, a paz mundial. Eu acho, na humilde opinião, que utopia é uma guerra infinita. Com o tanto de problema que a humanidade está enfrentando e a tecnologia avançada, utopia é o povo achar que vai continuar brigando e vai ficar tudo de boa. Não, a humanidade ela tem a capacidade de se autodestruir por vários motivos. A humanidade tem que se unir, senão não vai conseguir.
É uma questão de sobrevivência básica da coletividade humana, encarar os problemas e parar com essa... É uma infantilidade mesmo, coisa de quinta série, igual a gente fala aqui no Brasil. Parece briguinha de quinta série. Os ingleses tiravam sarro dos políticos brasileiros, falavam que pareciam crianças brigando no parquinho, quando viu os políticos brasileiros debatendo. Porque ninguém ouvia ninguém, um xingando o outro. Só que até os ingleses, que sempre foram símbolo de serem racionais, isentos, igual, a gente tem dificuldade hoje de ver um canal na internet igual o meu, assim, que as pessoas tentam ser imparciais. Hoje em dia as pessoas nem tentam ser imparciais. Você fala para um jornalista ser imparcial, ele fala: que é isso, imparcialidade? O cara tá sempre torcendo, ou para puxar a sardinha para a esquerda ou para a direita. Ou a pessoa quer esconder os defeitos de uma ideologia e exaltar um lado. Você não vê mais gente, jornalista, que fala os fatos. Tem hora que as pessoas estão irritadas, elas não querem saber a minha, a sua opinião. Elas só querem saber o que está acontecendo, os fatos. Você liga a TV, lê jornal, canal no YouTube, a pessoa está sempre puxando para um lado a sardinha. Só que o pensamento científico e filosófico, ela demanda isenção. Parece que as pessoas perderam essa capacidade, gente, na modernidade, de pensar, tentar pelo menos pensar de forma isenta. Isso que eu estou falando tem a ver com a Venezuela. As pessoas não estão enxergando que o Maduro enlouqueceu, está fazendo um desserviço para a causa, qualquer tipo de causa, ou de esquerda ou de direita. Eu não sei o que ele se vê mais, mas a esquerda está elogiando o que o cara está fazendo. Desde quando manter as pessoas na pobreza vai ajudar o Karl Marx em alguma coisa? Lógico que não. Então, pessoal, é isso. As pessoas estão muito cegas ideologicamente, não conseguem enxergar. Quando está no mesmo espectro ideológico, a pessoa fica cega. E isso não é legal. Eu acho que a humanidade não está indo por um caminho legal. E eu acho que a paz é o único caminho a abaixar esse caos que está na humanidade. É a única forma da humanidade sobreviver e a civilização continuar. Porque esse caos de quinta série não vai levar a nada. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Se gostou do vídeo, dá um curtir para ajudar o vídeo a aparecer nas pesquisas. E se inscreva no canal. Aqui a gente tenta ser o mais isento possível ainda, porque é uma raridade a gente ter opiniões isentas. Eu não tento puxar para lado nenhum, de esquerda, direita, nada. Eu já fui de esquerda, já fui de direita. Hoje eu realmente não é, sou isento no sentido de não me preocupar com nada e não estar nem aí para nada. Eu acho que você lutar, você tem que escolher as suas lutas. Não é demérito você escolher o que você gasta a sua vida. É um direito seu. Eu não vejo sentido nem ficar brigando por esquerda, por direita, por religião A ou B, ou por ideologia A ou B. Eu não vejo sentido, sinceramente. Muita gente matariam e viveriam por isso, mas eu acho que não tem sentido você perder tempo da sua vida se desgastando, escolhendo um lado e brigando com o outro lado oponente. Não tem sentido isso. Se você está gastando sua vida nisso, muita gente está gastando as vidas assim. Tudo bem, é um direito seu, mas eu cansei disso daí, de ficar pegando um lado, pega a bandeira e sai correndo. Pode ser teoricamente legal, mas eu já fiquei 20 anos no Facebook discutindo economia, de política. Eu praticamente, cada um tem o seu momento, né? Mas as pessoas mais jovens gostam, tal. Mas quando você fica um pouco mais maduro, você vê que realmente é um pouco de perca de tempo. Você perde a sua vida, ninguém muda de opinião e às vezes as pessoas ficam até mais radicais. Bem-vindo ao canal Chester News. Espero que a Venezuela encontre a normalidade, que a OEA, os países americanos, ajude a Venezuela a voltar à normalidade o mais rápido possível, e a gente torce para que o Maduro não use de violência extrema com a população, porque aí os próprios países americanos, através da Organização dos Estados Americanos, vai acabar agindo contra o Maduro, contra a soberania da... Para quem não sabe, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, sediada em Washington, ela é tipo, ela tem um conselho de segurança que pode usar força militar em casos extremos. Então a Venezuela ela pode ter uma intervenção militar aí dos Estados Unidos e dos países americanos em geral aí. Isso é previsto na carta da fundação da OEA.
E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Um abraço a todos e tomara que o mundo não vá pelo caminho aí do caos, das guerras, da destruição que a gente está vendo aí.